Então hoje, o último domingo de maio, as férias da Lulu acabando, dia 29 de maio de 2016, e nós estamos aqui na Epístola de João. Na Epístola de João, no seu segundo trecho. É um trecho que vai de 1 João, capítulo 2, versos 12 até 29. Dona Elaine, cadê Dona Elaine? Versos 12 até 19, que é uma sessão que a gente poderia chamar de Os Filhinhos e os Inimigos. E nós já vimos, todo mundo aqui sabe quais são os três grandes inimigos do crente. A carne, o mundo e a velha natureza. A carne e a velha natureza. O diabo, o mundo e a velha natureza. O diabo, o mundo e a velha natureza, exatamente. Ou o diabo, a carne e o mundo. E aqui nós estamos lidando com os filhinhos e os seus inimigos. Já tem alguns domingos que eu estou falando a respeito dos falsos mestres. É porque o contexto da carta, o contexto da epístola, foi exatamente a atuação dos falsos mestres. Os falsos mestres, eles estavam agindo na igreja de maneira a deturpar a doutrina. A gente já falou aqui no início, Satanás ele começa com métodos mais agressivos. Ele vai para agressão física mesmo, para matar literalmente. E à medida que esse ataque dele vai ficando improdutivo, ou não produz o tanto que ele quer, aí ele refina os seus ataques e ele, ao invés de atacar a pessoa fisicamente, ele começa a atacar a mente, ele começa a atacar a fé, ele começa a atacar a teologia, ele começa a atacar aquilo que nos faz permanecer firmes, que é a palavra. E nós sabemos pela palavra que nós temos três inimigos: o diabo, a carne, a velha natureza com seus desejos, e o mundo, que é o sistema que o inimigo criou para nos moldar, para moldar o incrédulo e para neutralizar o crente, também moldando, fazendo ele ficar assim com um leve sabor, crente sabor mundo, que a gente está muito cheio deles por aí hoje em dia. E nesse contexto, nesse trecho da epístola de 1 João, onde nós falamos dos inimigos, nós também temos esses três inimigos presentes aqui no nosso contexto, que vai do 2,12 até o 2,29. E em todos os três casos, no caso do confronto com o diabo, no caso do confronto com a carne e a velha natureza, no caso do confronto com o mundo, o remédio, a vacina é a mesma e uma só: a palavra de Deus. Como sempre, a palavra de Deus. Por exemplo, nesse trecho da epístola, que são os filhinhos e seus inimigos, nós vemos a presença, vamos ver os três inimigos aqui, dentro do contexto, e vamos observar quais são os antídotos, as vacinas. Por exemplo, lá no trecho que vai do 12 ao 14, o apóstolo ele se dirige aos pais, ele se dirige aos jovens, e quando ele se dirige aos pais e aos jovens, está lá no verso 13, no verso 14, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Pais, jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. 14. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós. Então observa que o maligno é um dos títulos do dragão, é um dos títulos de Satanás. Então no confronto diretamente com o ser, a pessoa, o diabo, a gente também conhece aquele trecho lá de Pedro, onde ele fala que o inimigo anda ao nosso derredor rugindo como um leão, e lá
nessa passagem, a exortação é a mesma. A gente ficar firme na palavra. A gente resistir ele firme na fé, a fé doutrina. E no confronto dos pais e dos jovens com o maligno, o que vence o maligno é a palavra de Deus que permanece em vós. É o conhecimento que se tem desde o princípio. Então, o inimigo, o diabo, um dos nossos 3 inimigos, ele é vencido pela palavra que permanece em vós. Nós estudamos também o versículo 15, 16 e 17, onde fala do mundo. Lembra do mundo? O mundo passa e também aqueles desejos que ele inspira, né, as suas concupiscências. E dentro desse contexto aqui, do 15, 16 e 17, por confrontação, lá no 17, a gente vê que o mundo passa, bem como aqueles desejos que ele inspira, né, a concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu me lembro que quando nós estudamos esse trecho, esses versículos, nós comparamos a perenidade da palavra com a volaticidade das coisas desse mundo, né? De como eles são efêmeras, né? Céus e terra passarão, mas minhas palavras não passarão. Então, num confronto mundo versus a palavra, o mundo também perde. Porque o mundo vai se dissolver, o mundo vai passar, o mundo, por mais que pareça que não, né? Pedras, tudo isso que está aqui ao nosso redor, mas isso tudo um dia vai passar. A gente sabe também através de Pedro, né? Que fala que esses elementos vão se desfazer, né? 2 Pedro 3,12. Então, assim como a palavra vence o maligno, né? Porque ela permanece em nós, a palavra também vence o mundo, por causa da sua perenidade, pelo fato de que ela é mais duradoura do que o mundo. O mundo, na realidade, é só uma aparência. Então, nós temos aqui o maligno do 12 ao 14, o mundo do 15 ao 17, e, na realidade, o mundo aqui nesse contexto do 15 ao 17, não foi bem exatamente o mundo forma, o mundo que nos comprime, de acordo com o que a gente aprende lá em Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que não vos conformeis com esse século. O século, o cosmos, o aion, o mundo, né, é um sistema já pré-montado pelo inimigo para nos manter embaraçados, embolados, né? Como diz, tem um irmão nosso, ele até nos visitou aqui no sábado, no dia dos jovens, mas o senhor não estava presente, senão o senhor teria conhecido. O Braulio, eu não sei se ele já falou isso com o pastor geral, mas já falou muitas vezes comigo que o objetivo do inimigo é neutralizar o soldado. Ele já te falou isso? É deixar o soldado inoperante. E enquanto ele se embola com as coisas desse mundo, ele fica inoperante. Tem uma passagem também de Timóteo que fala que o bom soldado, ele não se envolve com as coisas dessa vida, porque ele tem como objetivo agradar aquele que o arregimentou. Isso está lá em 2 Timóteo 2, 3 e 4. E então a palavra vence o maligno, a palavra vence o mundo, mas a palavra também vence os falsos mestres, vence o falso ensino, vence a moda, vence. Observa que aqui no nosso trecho onde nós falamos dos falsos mestres, que vai do 2:18 ao 29, nós vamos reler esse trecho, né? Eu vou fazer uma ênfase, né, aqui com a minha voz, naquelas partes do próprio contexto aonde João está falando da atuação e da procedência dos falsos mestres, para mostrar que dentro desse contexto mesmo existe a vacina, existe o remédio para a atuação dos falsos mestres. Não existe outro remédio, é conhecer a Bíblia mesmo. Mas vamos lá. 1 João capítulo 2, verso 18 a 29, que fala do nosso confronto com os falsos mestres. Filhinhos,
já é a última hora. E, como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles, esses anticristos, saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Agora vem a vacina. E vós possuís unção que vem do santo, e todos tende conhecimento. A unção, né, quando você estuda pneumatologia, que é o estudo da doutrina do Espírito Santo, você aprende que o Espírito Santo ele tem vários ministérios, ele tem várias formas de atuar, seja com o nascido de novo, seja com aquele que está quase nascendo de novo, seja com o nascido de novo, o filhinho, né? Ele tem inúmeros ministérios. E como cada ministério tem um objetivo específico, o Espírito Santo, ao se apresentar para essas várias atuações, né, para exercer esses vários ministérios, ele assume uma característica específica com aquela atuação que ele vai exercer. E de acordo com a forma como o Espírito Santo atua em função de um ministério, aí a palavra lhe aplica uma símile, uma figura, uma metáfora, né, um símbolo, para representá-lo naquela sua atuação. Por exemplo, Jesus Cristo, quando ele atua, né, de forma a lidar com a problemática do pecado, ele se apresenta como o Cordeiro de Deus. Quando ele atua de forma a reger as nações, ele se apresenta como um leão, por exemplo, vitorioso, alguém que bebe a água de cabeça erguida. Então são várias figuras para uma mesma pessoa. Nós também somos comparados a muitas coisas nas Escrituras, e o Espírito Santo, dentro dessa didática, é a mesma coisa. Ele é apresentado como o óleo ou o azeite que se derrama. Ele é apresentado como um vento que sopra, né? Como quando ele atua, por exemplo, com os gentios, quando ele quer desfazer um desastre, ele atua como vento. Ele também é apresentado nas Escrituras como uma pomba, por causa da sua forma de atuação em relação ao Filho, né, como uma pessoa da Trindade. E ele também é apresentado como uma unção. A unção, ela é uma capacitação que é dada muito particularmente para uma finalidade específica. O profeta, ao representar Deus, ele não poderia falar por si mesmo, mas ele tinha que receber uma unção, ele tinha que receber um entendimento e uma capacidade de transmitir esse entendimento da forma como Deus faz. Então, para fazer isso, ele recebe a unção. Por exemplo, eu posso decorar versículos e trechos da Bíblia e vir aqui papaguear para os irmãos, né? Assim como o pastor também pode preparar um sermão e vir aqui apresentá-lo para nós. Mas se ele não tiver a unção, o que é unção? Que é uma forma de raciocínio conduzida pelo Espírito e que é aplicada individualmente para cada um pelo próprio Espírito, vai ser uma coisa que é só como um discurso do Lula ou da Dilma. É uma coisa que não produz vida. São só palavras. Mas para que essas palavras transmitam fé, né, ela tem que ser dita e raciocinada da forma como o Espírito faz, não como o Carlos faz, ou o senhor Américo, ou o Geraldo faz. É próprio Deus conversando através das nossas bocas pela palavra. O mérito está na palavra, não está no orador, né? O orador é só uma caneta, pode ser um jumento. Se não tiver um pregador, Deus usa uma mula mesmo, entendeu? Usa uma pedra. Ele falou, se não clamar,
as pedras clamam. Então, substituto nós temos os montes, né? Nós somos só a caneta, né? Só o veículo. Então, no contexto de João, quando ele vai usar essa expressão mais vezes na sua epístola, ele fala da unção, ele fala do ministério do Espírito em nos ensinar. Ele fala da capacidade que o Espírito tem de iluminar e aplicar essas palavras à nossa situação, aquilo que eu estou vivendo nesse momento. E o que os leitores de João estavam vivendo naquele momento era um assédio, era um ataque, era algo para colocá-los em dúvida com relação àquilo que está revelado. E o apóstolo, agora que pela primeira vez no versículo 20, ele vai repetir no 24, 26 e 27, que nós vamos terminar a nossa leitura, ele fala que nós já temos o conhecimento, que nós já temos. Isso quer dizer que o crente sabe tudo? Não, porque o caminho do justo é como a luz da aurora, ele vai aprendendo de forma progressiva e paulatina. Mas nós já temos aquele que pode nos guiar a toda a verdade. A verdade, o Senhor Jesus falou isso lá no aposento alto, na última ceia, né, por ocasião da última ceia com os apóstolos, lá em João 16. Ele vos guiará a toda a verdade. Não que nós já saibamos toda a verdade, mas toda a verdade está disponibilizada e o entendimento dessa verdade já está livre, ele já está franqueado, ele já está aberto, ele já está disponibilizado para quem quiser. Nós é que temos, não fala lá, não vos conformeis com esse século, mas buscar e procurar e saber qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a gente descobre a vontade de Deus aqui. O falso mestre que vem com seu ensino com um intuito preliminar de te colocar em dúvida, porque depois da dúvida nós vamos ver acho que é em Judas, quando nós estivermos comparando o nosso texto com Judas, nós vemos que, só para adiantar, né, lá em Judas 22 e 23 fala: e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, bom dia, sejam também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Então aqui nesse trecho de Judas, que nós ainda vamos chegar nele, nós temos ali naquele trechinho de Judas que eu li no 22 e 23, tem 3 grupos de pessoas ali. Tem os outros, tem os alguns e tem os outros novamente. E ali tem 3 estágios de contaminação. Você primeiro fica em dúvida com relação a isso, a palavra fala para a gente ter um pouquinho de paciência, ter misericórdia, porque ele ainda não passou para o lado de lá, ele está em dúvida. Depois que ele está em dúvida, se ele permanece nessa dúvida, ele se incendeia, né? Ele começa a ser queimado. É que você está chegando no negócio, você não vai entender, né? Eu estou só citando Judas, não estou lendo Judas, só estou mostrando que existem estágios da decomposição da fé, ou estágios de avanço no erro. Primeiro, Satanás, o falso mestre, te leva a ficar em dúvida, depois ele te leva a ser queimado, e depois ele te leva para a contaminação, quando os seus vestidos ficam sujos, né? Então tudo começa com uma dúvida. É assim que disse Deus? Ele lança uma dúvida. Então os falsos mestres, eles vão atuar de maneira a colocar interrogações na nossa cabeça. E a palavra é clara a respeito disso. O que é de dúvida não é fé. Se não é fé, é pecado, né? Então, perguntar, ter curiosidade, indagar é uma coisa. Daniel fez várias perguntas para o anjo, João, todos, né? Gideão. Ter dúvida, uma dúvida genuína, é salutar, né? É até bereano, né? Nos leva à pesquisa. Mas ter uma dúvida que te leva a ficar tropeçando, zigue-zagueando, vagando, por desconhecimento daquilo que já nos foi dado, aí é negligência.
que a palavra fala em Pedro, 2 Pedro 1,3, que pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo de Jesus Cristo. Então nós já temos disponibilizado, através da unção daquele que nos habita, a capacidade de entender o que está revelado. Então, se nós temos, já nos habita essa unção, né? Alguém já falou que a Bíblia é o único livro que a gente lê acompanhado do autor, né? Você tem, por exemplo, se eu estiver lendo Shakespeare ou Machado de Assis, e eu chegar numa certa passagem do livro deles, um pouco truncada, assim, que eu não estou entendendo, eu falo: ô Machado de Assis, o que você quis dizer aqui? Ele não está aqui do meu lado, né? O autor, o Érico Veríssimo, o Luiz Fernando Veríssimo, o Luiz Fernando Veríssimo ainda está aqui. A gente pode mandar um e-mail para ele mora lá em Porto Alegre. Mas o Érico Veríssimo já foi, que é o pai do Luiz Fernando Veríssimo. Você já ouviu falar, não já? Essa de Queiroz, essa turma toda. O senhor gosta de ler? Olha, eu gosto de ler mais a Bíblia. Porque eu também gosto de ler mais a Bíblia. A gente, curiosidade mesmo, mas não é que às vezes tenha a predileção, mas por curiosidade. Mas na escola a gente lê porque é obrigado, né? Mas é gostoso. Vale. Ter conhecimento é coisa muito boa. Leia, valendo ponto, O Cazuza de Viriato Correia. Isso você tem que ler, né? Mas é outra história. A Bíblia é o único livro que nós temos o autor ao nosso lado. Você está na dúvida, você pega o Espírito Santo. O que o senhor quis dizer com isso aqui? Essa é a unção, é a disponibilidade que o Espírito tem de nos conduzir à verdade. E se nós temos o Espírito que nos conduz a toda a verdade, se nós dermos ouvido para as abobrinhas, é porque eu não estou sendo vigilante. É porque eu não estou sendo diligente, né? Mas vamos continuar a nossa leitura. Está vendo como é necessário uma explicação para a gente entender o contexto? Nós estamos no verso 20. Ó. E vós possuís unção que vem do santo, e todos têm de conhecimento. Então a vacina contra a atuação do falso ensino é esse conhecimento que já está disponibilizado pela unção. Verso 21. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis. Está vendo aí? E porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. A vacina de novo aí no verso 24. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. O que ouvistes desde o princípio é uma outra forma de se referir à palavra de Deus. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. A vacina aí, no verso 26. Isto que vos acabo de escrever é a vacina, isso é Bíblia, é a palavra de Deus. É acerca dos que vos procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine. Então pode todo mundo ir para casa agora? Não precisa de escola dominical? Esse quer dizer? Esse versículo é muito mal representado pelos cristãos do Brasil. Eles acham que não precisa... Fora do contexto. Nenhum mestre, não, que a pessoa pode levantar e falar. Não, fora do contexto. O contexto que nós estamos vendo aqui é o ensino falso versus a verdade que a unção transmite. Quanto a esse ensino falso, não acho que não precisa que te ensine. Vocês estão vacinados com esse contexto. Sim, você é vacinado pelo que João escreveu, pelo que permanece em vós, pela unção. Assim, sem contexto, qualquer um pode falar. Sim. Oração, mas observa o contexto. O que ele acabou de escrever é acerca dos que querem nos enganar. E já que nós temos a presença do Espírito nos conduzindo a toda a verdade e ela permanece em nós,
com relação ao que é errado, ao que é falso, ao que é anticristão, ao que é antibíblico, ao que é contra a palavra, nós temos uma sirene, uma buzina que permanece em nós, que vai gritar na hora que algo que é contra a palavra nos for apresentado. O Espírito Santo vai dar uma negativa. Por exemplo, eu já citei isso muitas e muitas vezes, eu fico até parecendo o pastor Geraldo, que fica repetindo as coisas, né? Mas eu já falei que quando eu tinha 20 dias de recém-convertido, o pastor Estílio falou que ele fazia a mesma pregação 10 vezes, a mesma pregação, e as pessoas pegavam só 10% do que ele pregava. Pois é, tem que fazer 10 vezes a mesma pregação para ver se fica pelo menos uma, né? E mesmo assim, na 10ª, alguém fala: ó, pregação nova, pastor. Que bênção. E às vezes, você vê o mesmo tópico, você passa assim, às vezes eu passo assim, 1 ano, 2 anos, e volto o mesmo tema, mas eu sempre gosto de voltar no tema da obra consumada. Porque sem ela nós não temos identidade. Claro, não tem identidade, falou tudo. É a nossa identidade. Mas você falou uma coisa um pouquinho antes aí que eu queria ter puxado agora. 10% do nosso. Não, antes um pouquinho. Foi. Como é que as coisas ele fala 10 vezes no minuto. Você falou uma. Na prática, né? O que está sendo contrastado aqui é aqueles que nos enganam e a unção que nos conduz à verdade. Não, eu falei sobre o falso ensino, o contexto. Ele está falando sobre o falso ensino, não sobre. Não, quando você citou o pastor, mas piscou aqui uma coisa, mas devia ser bobeira, porque eu falo mais bobeira do que. Mas quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e você não tem necessidade de aparecer uns gaiatos aqui e ficar falando que vai te ensinar. É isso que está dizendo. Você não precisa puxar a sua orelha para o primeiro que chega falando aleluia e glória a Deus, porque primeiro, Deus mandou ele te falar, Deus te mandou ouvir. Lembrei o que eu ia falar, o que eu já falei um monte de vezes. Eu tinha 20 dias de convertido. Quando eu converti no sábado, eu estava desempregado. Na segunda, você conseguiu emprego? Eu consegui emprego. Depois de 2 anos vadiando, né? 2 anos, queria saber estudar nem trabalhar. Eu era filho de Belial, literalmente. Né? E aí na segunda eu comecei a trabalhar e eu fui trabalhar na Palomar. Não sei se vocês lembram. Eu vendia tapete, carpete, não sei o que, paviflex, essas coisas. Não lembro da Palomar, ficava dentro do Barra Preta. E quando eu cheguei lá, o gerente e mais 2 vendedores eram testemunhos de Jeová. Com aquela Bíblia da capa verde, né? Tradução do Novo Mundo, da Torre de Vigília, não sei o quê. E eu lá fresquinho, né? Com dias de crente. Achando que eles eram crentes. Com poucos dias de crente. No início eles foram me dando tempo, depois de uma ou 2 semanas eles começaram a entrar numa de me evangelizar, né? Me doutrinar. E eu estou bebendo as coisas que eles estão me passando, etc. É a unção que permanece em vós, que faz com que não exista necessidade que ninguém nos ensine. Eu já falei isso aqui. Quando eles chegaram lá em João 1:1, né? Do princípio era o verbo estava com Deus, e na Bíblia deles, e o verbo era Deus, com D minúsculo. Era um Deus. Aí eu, na maior inocência, eu falei assim: imprimiu errado aqui sua Bíblia, então. Corrige aí com a caneta preta, coloca um D maiúsculo aqui que está errado. Eu falei: não. Aí vieram me explicar que Jesus é Deus com D minúsculo mesmo. Na hora, a unção que me habita e permanece em mim, ele está te ensinando errado. Aquilo gerou dúvida. Eu fui conversar com o meu pastor, o Glaicon Terra Pinto, agora da Batista, ele foi e me esclareceu. Por um lado, não tinha necessidade que ninguém me ensinasse, mas por outro lado, houve necessidade de que alguém me ensinasse. Não tem necessidade de que alguém externo, alheio, fora do nosso contexto de convivência. Por exemplo, se vem um pastor lá dos Estados Unidos, você conhece, né? O Charlie, né? Como é que você chama? Pastor Charlie. Charlie. Tem o Y, né? Com F, não. Charlie. Agora eu não esqueço do tempo. Vem de lá, você entrega um púlpito que você conhece.
Agora chegam caras que você nunca viu. Isso já aconteceu na nossa, quando eu congregava lá, quem sabe, 200 anos atrás. Chegou um bobão lá e visitou, só porque é crente, todo mundo grita aleluia, aperta a mão, passa aí, não sei o quê. E deram o culto para ele. Falou abobrinha. Uma abobrinha bíblica mesmo. Muita, não vou nem repetir aqui, mas porque vai dizer assunto, mas o cara começou a falar um monte de coisa, todo mundo está na cadeira. Pastor, toma o microfone na mão dele aí, que ele está falando errado. Você permite uma coisa dessa, você desfazer o seu erro e tem os novos convertidos, tem os bebês na fé, tem a questão do maletim. Eu sei porque eu já vi, alguém falou, até alguém do nosso convívio aqui que não está presente, alguém falou abobrinha perto da orelha dele, para eu desfazer essa abobrinha, levou, acho que ainda não desfez. Ainda não. Eu converso muito com essa pessoa a respeito desse assunto, até hoje ele tem dúvidas a respeito desse assunto, por causa de uma abobrinha que ele ouviu. De alguém que... Então não tem necessidade que ninguém nos ensine nesse estilo de ensino que está sendo apresentado aqui por João, que é o falso ensino. E mesmo se você ser um bebê na fé na época, você viu que tinha uma coisa que o Espírito Santo não deixa. É isso que o versículo está falando. Exatamente, essa unção. O Espírito Santo não deixa, tem alguma coisa errada, não está batendo isso aqui. Mas era o Espírito de quem estava falando pela boca desses pessoal que está querendo me doutrinar. O Espírito daquele que nega o Cristo. Entendeu? E vai justo no Cristo, né? Pode parecer sutil, mas por mais que uma comunidade, uma igreja local esteja certa em praticamente todas as doutrinas, ela tem uma escatologia que fala da volta de Jesus e coisa e tal. Mas se na hora de lidar com a questão do pecado, falar assim, ó, Jesus Cristo deu início a um trabalho que nós temos que completar, é 100% anticristão. E destrói se negou o sangue, cai tudo. É igual a lei. Se transgredir um, transgride toda a lei. 603 ordenanças. Se você transgredir essa parte que você falou, você transgride toda a doutrina cristã. Porque tem muitas igrejas, eu sei porque eu já fui da circular, eu fiquei sabendo que o irmão também já foi da igreja do Evangelho Circular, que visita muitas igrejas. Circular, assim, os mormons. Não, eu conheço algumas. Não, fala assim, ir nos mormons, ir nos testemunhos de Jeová, ir nos adventistas, ir na cristã do Brasil, ir na presbiteriana. Eu gostava de ir também. E muita coisa lá que eles falam é bonitinho. É bíblico. Faz a pessoa ficar inspirada por mais um domingo. Mas quebrou um degrau. Quebrou um degrau, caiu tudo. Exatamente. E normalmente o degrau que quebra é o degrauzinho para subir na salvação. É o do novo nascimento. Porque qualquer coisa pode ser ensinada, exceto o sangue. Se resolve a questão do pecado através do sangue, aí é ruim para o diabo e para o falso mestre. Então, enquanto ele conseguir te iludir com qualquer coisa que não seja a salvação que há no sangue, sem obras, é a essência. É a essência. Como a sua unção... Por essa razão, nós não permitimos que outras pessoas assumam o púlpito, ou que ministra a ceia, ou que ministra... sem ter esse entendimento do nosso. Porque depois o estrago está feito. Então, por isso eu já vi o pastor Max falhar nisso. Ele entregou o púlpito lá e passou vergonha depois que para arrancar de lá foi difícil. Né? Eu não vou nem contar aqui, mas já pelo menos umas 2 vezes. Uma foi para um adulto e outra foi para uma criança. Né? Não sei se vocês lembram. Não lembro, não. Lembra, não? Não vou citar, não. Mas deixa eu falar. Em off. Em off. Mas deixou uma menininha pentecostal e conduziu o louvor, deu uma meleca lá. Mas vamos lá. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós e não tendes necessidade que alguém vos ensine. Depois eu te conto, depois a gente faz a fofoca. Mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora pois permanecei nele para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda.
Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. É um versículo polêmico esse aqui também, que leva a supor que existe perda da salvação, mas não é esse aqui o assunto. Não existe perda da salvação. Qual é que você leu aí, perdão? Esse versículo 28. Que depois que nós falarmos do assunto que eu estou querendo falar, nós vamos fechar esse trecho com a explicação sobre esse versículo. Mas a vinda aqui, ela tem um sentido bem amplo. Ela tem um sentido amplo. Ela está falando de uma coisa... Eu falei disso no nosso estudo, segunda-feira. Não foi? Que eu estava falando sobre ressurreição, não era? Não, foi no estudo de quinta. Foi no estudo de quinta. Os que são de Cristo na sua vinda. A vinda no sentido mais lato. É que tem um estudo na segunda, tem um estudo na quinta, tem estudo melhor, às vezes eu confundo. Mas a vinda no sentido mais amplo, que é aquilo que começa com o arrebatamento até o dia em que todo olho verá. Então é um sentido mais lato, né, mais amplo da vinda. Eu estava explicando lá que existem 3 palavras para vinda. Existe parúsia, epifaneia e apocalipse. E cada palavra ela se aplica a um aspecto da vinda. Então a vinda, ela tem a nossa vinda, tem a vinda para Israel, tem a vinda para o mundo, mas tudo é uma grande vinda só. Tanto é que a segunda vinda ela é em 2 etapas, para a igreja e com a igreja, né? Para a igreja e para Israel. Mas isso nós vamos ver quando a gente chegar nesse versículo. Por enquanto nós estamos na unção, tem desconhecimento. O texto paralelo à epístola de João, né? Os filhinhos e os seus inimigos, do 12 ao 29, já foi dito aqui que é Judas, a epístola toda, que nós vamos chegar nelas. Começamos a ler semana passada, né? E 2 Pedro. Na semana passada eu gostaria de ter dito 2 Pedro e Judas, para depois explicar a respeito das duas. Como nós só lemos a 2 Pedro, vamos conversar um pouquinho a respeito da 2 Pedro, depois a gente conversa a respeito do Judas. Oi. Está dando a hora aí? Não, né? É só quando inteira 50 ali. O nosso texto está lá em 2 Pedro, capítulo 2, que nós já lemos. Lembra? Nós lemos o título inteiro, o capítulo inteirinho, que começou lá: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, que vão chegar de secreto, dissimuladamente. Lembra? Aí nós fomos lendo todo o contexto, fala que eles são ignorantes, que eles são brutos e irracionais, até terminar com a lambidinha no Juca. Lembra lá? A lambidinha no Juca. O cachorro comendo vômito. A porca lavada, se revolvendo no lamaçal. É um trecho que fala dos falsos mestres. Pedro também, na época de Pedro, essa coisa já estava funcionando. A distorção das palavras. E nós lemos aqui, observa que os textos de Pedro, Judas e João são bem paralelos. Lá em 1 João nós lemos que eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Lembra? Eles saíram dos nossos meio, mas não eram dos nossos. Se eles saíram do nosso meio, isso quer dizer que eles convivem conosco. Nós aprendemos lá em Atos capítulo 20, a forma de ataque é dupla. É um ataque externo, penetrar como lobos devoradores, e no meio de vós mesmos se levantarão homens distorcendo a palavra. Então é um ataque duplo, os externos e o interno. Nós aqui estamos falando especificamente daqueles que estão entre nós. A própria linguagem do texto fala: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós. Haverá entre vós. Eles estão aqui no nosso meio. O verso 12. É porque ontem eu fiquei fazendo uma exegese palavra por palavra desse texto.
Então, como é uma coisa muito rica, muito suculenta, não dá para falar tudo aqui, senão a gente teria que fazer um estudo de Pedro. Mas eu vou fazer da seguinte forma: eu vou ler o texto, eu vou explicar o que o grego aponta, né, o que ele quer dizer, e vocês cheguem às suas próprias conclusões se vocês conhecem alguma situação parecida com o que o texto apresenta. Porque isso aqui é uma profecia. Ao mesmo tempo que Pedro, Paulo, João, Judas, ao mesmo tempo em que eles falam de algo que está acontecendo lá no meio deles, naquele momento, isso é algo que evidentemente Satanás não ia agir dessa forma só contra aquela geração dos apóstolos. Ele age conosco também hoje, 20 séculos depois, da mesma forma de engano que ele agia contra os apóstolos, e assim como ele atuou ao longo de todos os séculos. Então, de uma certa forma, essas passagens que falam dos falsos mestres, dos falsos ensinos, são passagens proféticas, são passagens que nos advertem de algo que seria característico, né, que é algo que estaria presente ao longo da história da igreja, a invasão e a atuação de falsos mestres e a existência de um falso ensino, né? Paulo mesmo fala, acho que em Timóteo, nos últimos tempos haverão tempos difíceis, né? Falando a respeito da situação laodiceica que nós nos encontramos, esse estado de mornidão, esse estado em que o evangelho está muito difundido, né? Eu lembro que na década de 80, quando começou esse avivamento, né, como eles chamaram aqui em Belo Horizonte, na época era uma bênção, glória a Deus, aleluia, né? Porque a gente via pipocar a igreja evangélica para tudo quanto é lado, todo mundo convertendo, a juventude largando as drogas e coisa e tal. Mas quando a coisa começa a ficar numericamente volumosa, não significa exatamente que é o evangelho puro que está atuando. Existem essas distorções do evangelho. Eu me lembro também que quando a cortina de ferro soviética caiu, quando caiu a União Soviética, esses dias mesmo, agora em 1989, isso alguns lembram, a Rússia, né, a União Soviética, era um país totalmente avesso à religião, que não permitia a entrada de missionários. Ele abriu o Gorbachev, né, com a perestroika, né, ele abriu e falou: pode evangelizar meu povo agora, estou deixando. Né? Eles antes eram obrigados a ser ateus. Foram ateus de 1918, 1917 até 1989, por mais de 70 anos. Em 89, o Gorbachev falou: acabou esse negócio de restrição religiosa. Milhares e milhares de missionários evangélicos começaram a ir para lá, mas também muito adventista, muito mormon, muito, né? Todo mundo. Tudo. O evangelho foi aberta a porta para ele, mas, entre aspas, o falso evangelho também foi junto. Satanás atua, né? Então, quando explodiu na década de 80 esse avivamento aqui, muita gente fala assim: não, que bênção, o número de crentes não para de crescer, né? Dentro em breve vai ter mais crente que católico nesse país, né? Você lembra disso? Você ainda está com coisa menor. Eu nasci de novo nessa época. Tinha um entusiasmo da parte dos evangélicos pelo fato que estava todo mundo convertendo. Mas o convertendo, né, era moda, se tornou moda, se tornar evangélico. E cada vez mais é moda. Antigamente era meio que vergonhoso ser crente. Você escondia a Bíblia para ninguém ver que você estava indo no culto. E antigamente, até os meados de 90, até 2000, 90, você ia numa penitenciária, todo mundo se dizia católico. Hoje você vai na penitenciária, todo mundo se diz evangélico. Eu sei, eu já observei isso também. E muitos são até nascidos de novo. E muitos são até nascidos de novo. Havia até igreja em algumas delas. Outro dia, em
alguma coisa, uma reportagem, eu não lembro o que é. Uma pessoa assim, que você sabe que é 100% sem Deus, né? Ele estava lá no crime, né? Assim, indo para o Camburão. Na hora que a repórter chega, ele usou um linguajar assim, evangélico, né? Um linguajar de alguém que estava contando com Deus para tirar ele daquela coisa ali, né? Já era um bandido que já estava indo para o presídio convertido, já estava chegando crente lá. Porque hoje em dia, essa questão numérica, esse volume de crentes que existe, isso não quer dizer que o evangelho está sendo bem sucedido. Em um certo aspecto sim, mas por outro não, porque tem a questão do joio. Porque quando Cristo falou a respeito da forma que o evangelho, né, que o evangelho do reino, que a atuação de Deus ia assumir na sociedade, seria algo híbrido mesmo. Ia ser uma árvore que não deveria ser tão grande, mas que estava enorme, ia abrigando tudo e todos. Ia ser algo, um mar onde você tem peixe que presta e peixe que não presta. Ia ser uma plantação onde ia ter trigo, ia ter joio. Então, essa volumetria, né, numérica, ela é esperada. Cristo sabia que ia ser desse jeito. E pelo menos pelo espírito da época também. E também, quando uma igreja está inchada, a liderança vai perdendo o controle. Por exemplo, com um maior número de líderes que ele tem, que maneja bem a palavra, fica difícil para ele. Isso tudo é obra de Deus, né? Mas fica mais complicado ele manter a sã doutrina, o ensinamento, porque entra tantos pensamentos diferentes. Sim. De pessoas que já vieram, já é difícil. Pessoas que já vieram de outros ministérios, vai inchando. Por exemplo, em algumas igrejas aqui de Belo Horizonte, tem gente que foi de todas as igrejas. Tem gente de todas as igrejas ali, que show. Então, vários pensamentos diferentes. Então, o pastor, a liderança, né, ele para ensinar. Segurar todo mundo? Para segurar todo mundo? Ele aceita todos os pensamentos. Então tem o culto do pentecostal da igreja, tem o culto do ensino da palavra, tem para satisfazer todo mundo, para não perder todo mundo. Mas, flexibiliza. E esse é um perigo na nossa época, porque o espírito de Laodiceia exatamente entra nesse lugar. Que influencia todo mundo. Vê se vocês conhecem algum lugar do mundo, do Brasil, do Belo Horizonte, que tem essa característica. Isso que o pastor está falando. No verso 2. E muitos seguirão, no 3. Também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Movidos por avareza, no grego, significa na atmosfera da ganância. Né? Esses falsos mestres, eles vão criar uma atmosfera de ganância, né? Movidos pela ganância, conduzidos pela ganância, na vibe da ganância, eles vão fazer comércio com vós. Farão comércio de vós. Continua atuando no nosso meio. A palavra comércio é empóreuomai. Empóreuomai. Qual palavra portuguesa que te lembra esse grego? Empóreuomai. Né? Movidos pela ganância, né? na vibe da ganância, eles farão comércio de vós. Empóreuomai. A palavra significa comprar ou vender, empório, e que significa um grande mercado onde ostensivamente, o tempo todo, se faz oferta de lojas de varejo para a venda de uma grande variedade de mercadorias. Olha só. Então, com o objetivo de movidos pela ganância, eles vão montar um grande empório e oferecer um grande leque de mercadorias santas para serem compradas. Vocês conhecem alguma igreja aí que tem esse tipo de característica? Onde você pode comprar um óleo benzido em Israel, uma rosinha de Saron, uma lasquinha da cruz, um prego, um espinhozinho que caiu lá da coroa. Você sabe que tem igreja que vende essas coisas. Tem a vassoura que barre. Tem a espada lá do São Gabriel, tem a vassoura, tem um copo d'água, tem não sei o quê. Isso é bíblico? É bem intencionado.
é bem intencionado, você querer a felicidade hoje, aqui e agora, sem doença. Mas o que se observa, nós já fomos, né? Tinha uma época que a gente tinha uma certa pessoa que estava tendo problemas espirituais, e ele falava, vão lá nos especialistas. E nós levamos essa pessoa lá para a sessão do descarrego, lá dessa igreja, né? Sessão do descarrego. E lá você observa na pregação, não é uma pressão assim, é tipo uma gincana, aí gente, vão nessa, vão dar 10, vão dar 20, vão curar mais 50 no bolso, pastor, me dá. É uma coisa assim que parece que você está nessas pregão da bolsa, que você está no mercado, onde está todo mundo aqui, é mais barato na minha mão, freguesa, parece que você está na feira hippie. Sério, o negócio lá era um clima de mercado. Era um clima de mercado. Com muitas mercadorias para serem vendidas, com muitas opções de bênção para serem compradas. A verdade é essa. Se vocês não conhecem, vai lá e vê que a coisa é do jeitinho que está aqui. Quando você pega esse contexto aqui de 2 Pedro e Judas e vai no grego, você vê que ele profeticamente descreve uma situação na qual a igreja viria se encontrar nos fins dos tempos. Se você procurar por aí, não tem outra que ilustre melhor essa profecia do que essas coisas que a gente está vendo aí. Não são hindus que vão cumprir essa profecia, não são maometanos, são cristãos. São pessoas que colocam a cruz no púlpito, que tem o nome de Cristo. Então, são cristãs, é uma grande cristandade, mas aonde a grande característica é o comércio, é o empório, é a negociação, é a venda de bens. O Simão hoje em dia, o macho, ele ia amar, ele ia ser no mínimo ele ia ser bispo hoje, não é? Aquele Elimas lá de Atos que queria comprar o dom do Espírito Santo, ele no mínimo hoje seria bispo Elimas. Ele ia ter canal de televisão, ele ia ter igreja imensa, porque essa igreja que não cai. Você sabe que se você começar a vender umas bugigangas santa, aqui no instantinho já está dando tchau para São América. Porque a gente vê na televisão uns negócios assim, ó, é de perder de vista. O que fala aqui, ó, no 2? E muitos seguirão as suas práticas libertinas. A flexibilização do Evangelho, não é? Que você falou. Por isso que rende, por isso que dá muitos. Eu estou querendo até, a palavra muitos é polos no grego, grande quantidade numérica, igreja de multidão. Tem outro lugar onde está se cumprindo hoje? Esse tipo de contexto, de comércio, de empório, de algo que você bate o olho e fala, não é Bíblia. A Bíblia lá não é aberta. Não se fala assim, você tem pecado e vai para o inferno, você precisa do sangue de Jesus. Isso não é apresentado. É apresentado o emprego, o carro, a casa, o dinheiro, a cura, né? É o comércio. Amém?